Olá, pessoal! Prontos para mais uma aula? Essa aula será de linguagens, códigos e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem. Boa aula! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Valadares e estou aqui para discutir com vocês mais uma aula de linguagens e seus códigos e suas tecnologias, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos tratar da habilidade número 30, que é para relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento das sociedades, ao conhecimento que elas produzem. Vamos lá ver? Um dos aspectos críticos mais importantes sobre as tecnologias de informação e comunicação seja o que, embora com elas, o acesso ao conhecimento se torne mais amplo, isso nem sempre significa um uso reflexivo ou construtivo dele. A frenética busca por notícias, tanto por quem oferta, tanto por quem demanda, criou uma indústria da informação que desfez os limites não só da rapidez, mas também alguns outros. Um deles, talvez o principal, é o que há, o que deveria haver entre o público e o privado. Quando nós começamos, então, pessoal, a tratar sobre as tecnologias de informação e comunicação, é bem importante que o aluno saiba distinguir, diferenciar essa questão da busca frenética por notícias, tanto por quem está oferecendo a notícia, por quem está precisando da notícia, da oferta e por quem demanda. Com isso, acabou criando-se uma indústria da informação. Vamos dar exemplo dessa indústria da informação? Será, por exemplo, a grande rede dos jornais, das televisões, da mídia televisiva, que a gente chama. Hoje em dia, então, com o próprio advento da internet. E isso desfez os limites não só da rapidez, mas também alguns outros limites, como até a própria questão da ética, da profusão de determinadas opiniões que nem sempre são totalmente comprovadas. Um deles, talvez o principal, é o que há, o que deveria haver, que é a questão dos limites entre aquilo que é público e o que é privado. Momento esse muito importante que a gente lembra do tema do Enem do ano passado. Estão lembrados? Viver em rede, os limites entre o público e o privado. Tudo a ver com essa temática em evidência nesse instante. O excesso de informação trouxe com ele, consequentemente, o excesso de informação ruim ou de mau gosto, permitindo-nos invadir espaços que não nos pertencem e onde, de fato, não cabemos, rompendo mais um limite, o que existe entre a democratização da informação e a banalização da realidade. Como a gente pode perceber, existe um limite entre aquilo que é a democratização da informação. Vejamos um exemplo. Você liga a televisão e você observa uma notícia em que todo mundo está tendo acesso àquela mesma notícia. Resta saber até que ponto aquela mídia televisiva está transmitindo aquela comunicação, como ela está transmitindo aquela comunicação. Será que realmente aquilo ali está falando a verdade? Será que aquele canal televisivo ou aquela mídia impressa não está atribuindo um certo caráter de parcialidade? Será que, de repente, até atribuindo um caráter, então, de parcialidade na transmissão daquela notícia, não acabou se gerando o fenômeno da banalização da realidade? Como se toda semana você liga, todo dia você liga aquele canal televisivo e a notícia está ali estampada o tempo todo, faltando ao telespectador, no caso da mídia televisiva, o senso crítico. Nem ter tempo suficiente de decodificar aquela mensagem. Ela já vem pronta, já vem preparada. Por conta disso, então, vamos tratar um pouco mais dos meios de comunicação. Lembramos que, quando falamos dos meios de comunicação, estamos falando de todos eles, ok? Os jornais impressos, os jornais via internet, as rádios, que continuam a ter um grande poder de alcance, as televisões, os canais televisivos. Pode-se dizer, pessoal, que os meios de comunicação se tornaram um grande simulacro da realidade. O que seria a palavrinha simulacro? Vem de simulação. Simula-se a realidade. Não se projeta necessariamente o mundo real, mas simplesmente se simula o mundo real. Nesse sentido, prefere-se a imagem à coisa, prefere-se a cópia ao original, prefere-se a representação à realidade, à aparência ao ser de fato, à essência da mensagem. Para interpretar um pouco melhor esse segundo ponto, é como se disséssemos que a televisão hoje ela precisa muito mais causar impacto
para poder conseguir a adesão do público, do telespectador. Uma notícia a cores no Nordeste, hoje em dia, ela precisa seduzir o espectador, para depois, aí que o espectador para pensar o que é a seca no Nordeste. É como se hoje as transmissões televisivas mais parecessem filmes. As reportagens mais tivessem que chamar a atenção do que propriamente fazer o espectador refletir e pensar sobre aquela mensagem, sobre aquele assunto. Nesse caso, então, a ilusão acaba sendo vista, tida como sagrada. Geramos, então, um fenômeno que a gente passou a chamar de a sociedade do espetáculo. Expressão, tópico, uma referência muito discutido hoje no mundo das faculdades e das academias. É uma ótima referência para você colocar na sua redação. Vamos falar então um pouco melhor sobre a sociedade do espetáculo. Existe um teórico da comunicação chamado Guy Debord, em que ele trata sobre essa questão da espetacularização. Você pegar um fato de um tamanho pequeno e atribuir a ele uma grandiosidade. Percebemos isso por meio de filmes, de novelas, de reality shows. A sedução entrou no lugar da formação da consciência crítica. Hoje em dia, mais importa você saber aquele ator, aquele personagem que era pouco famoso, que se tornou mais famoso, sobre um desdobramento pequeno de um fato irrelevante, do que propriamente a formação de um senso crítico do indivíduo. Então as fofocas tomaram muito mais lugar propriamente do que as discussões interpretativas e reflexivas na sociedade. Com isso, pessoal, o espetáculo acabou se tornando uma representação, uma cópia, um simulacro. Estão lembrados dessa expressão? Simulacro da realidade? Os meios de comunicação hoje, então, eles espetacularizam essa realidade. Qual o problema? Cada vez mais a realidade ela surge onde? Só no espetáculo. Imprescindível é espetacularizar, depois fazer o espectador se dar conta daquilo que ele está assistindo, daquilo que ele está lendo, daquilo que ele está ouvindo. O espetáculo, o que ele faz? Ele seduz, ele chama atenção, ele vende. Grande exemplo disso são as reportagens em que você desdobra um fato trágico, triste, um fato importante. Mas você pega um repórter perguntando todos os desdobramentos do acontecimento. Mas e como é que o senhor se sentiu naquela situação quando sua filha foi atropelada? Como é que você se sentiu naquele momento em que seu amigo foi assassinado? Como se fossem perguntas fáceis e normais de serem respondidas, sobretudo para aquelas pessoas que acabaram de ser vitimizadas por algum acontecimento, ok? Diante disso, a gente pode trabalhar o conceito do espetáculo propriamente. É a principal produção da sociedade atual. O mundo real se transforma em simples imagens. Essas imagens se tornam seres reais e motivações eficientes de um comportamento hipnótico. É como se a gente acabasse criando uma estereotipação daquilo que eu pretendo ser. A visão com isso, então, pessoal, acabou se tornando um sentido privilegiado. É um sentido hoje da sociedade moderna em que o ser humano dá muita prioridade. Se você contar os 5 sentidos, as nossas 5 sensações, pode-se dizer que diante dessa sociedade imagética, a visão se tornou um sentido extremamente privilegiado pelo homem moderno. A mídia, elas acabam se configurando como se elas fossem as sombras da caverna atual. Vocês conhecem, sobretudo, uma referência que vem lá da filosofia, do mundo da filosofia, o mito da caverna, alguns costumam chamar de a alegoria da caverna, de Platão. Platão dispensa apresentações, todo mundo já ouviu falar no filósofo da antiguidade clássica, Platão. O mito da caverna na história do Platão pregava a ideia do isolamento da realidade. Hoje em dia você pode fazer uma relação desse isolamento da realidade com nossa alienação. Está fechado no mundo, trancado, distante da realidade. Na história original do mito da caverna, sair da ignorância era ter contato com a luz. Caverna, ausência de luz. Sair da ignorância é entrar em contato com a luz. Aqui cabe uma explicação de uma metáfora. Luz aqui, pessoal, significando conhecimento. Luz ali significando sabedoria, razão. Pode-se dizer que hoje em dia, quem estaria substituindo esse papel da crítica, a alusão ao mito da caverna de Platão? Os meios de comunicação.
como se eles fossem os responsáveis por nos tirar do mundo real, trazendo propriamente a opinião que deveríamos ter, em vez de formá-la, já trazendo a opinião pronta. Vamos a uma questão? Aqui a gente pode perceber como é que se dá a questão da amizade pós-moderna. Aqui nós temos um quadrinho. A internet e as redes sociais se baseiam em dois tipos de relação: amizade simétrica, amizade assimétrica. A amizade simétrica ela é recíproca. Se eu quiser ter você como amigo e acessar seu perfil, você precisa autorizar o pedido e se tornar meu amigo também. Qual o aspecto positivo disso? A privacidade. Você decide quem terá acesso às suas informações. Qual o aspecto negativo? Você reduz a possibilidade de conhecer mais pessoas, gente nova. Exemplos desse mundo da amizade pós-moderna são os sites das nossas redes sociais, o Facebook, o Orkut, o MSN. A amizade assimétrica, ela não é recíproca. Eu posso adicionar ou seguir você sem precisar pedir permissão. E posso, inclusive, fazer isso sem que você saiba. Qual o aspecto positivo disso? Torna muito mais fácil a formação de laços de comunidade. Negativo? É mais difícil de ter uma amizade íntima, pois a interação ela é pública. E isso acontece, inclusive, muito mais facilmente também com o mundo do Twitter, tendo visto que, às vezes, certas personalidades, figuras públicas, permitem que um usuário, por exemplo, o siga, sem que necessariamente a pessoa esteja sabendo quem é esse usuário, no caso, esse seguidor dessa figura pública. Aí a questão que caiu no vestibular foi essa aqui. Os amigos são um dos principais indicadores de bem-estar na vida social das pessoas. Da mesma forma que em outras áreas, a internet também inovou as maneiras de vivenciar a amizade. Da leitura do infográfico, depreendem-se dois tipos de amizade virtual, a simétrica e a assimétrica, ambas com seus prós e contras. Enquanto a primeira se baseia na relação de reciprocidade, a segunda vem as opções. Reduz o número de amigos virtuais ao limitar o acesso à rede? Parte do anonimato obrigatório para se difundir? Reforça a configuração de laços mais profundos de amizade? Facilita a interação entre pessoas em virtude de interesses comuns? Ou tem a responsabilidade de promover a proximidade física? Cabe, antes da sua resposta, só voltar à pergunta. Da mesma forma que em outras áreas a internet também inovou as maneiras de vivenciar a amizade. Da leitura do infográfico, depreende-se dois tipos de amizade virtual, assimétrica e assimétrica, ambas com seus prós e contras. Enquanto a primeira se baseia na relação de reciprocidade, ele quer saber sobre a segunda. Estão lá as opções. E o que você poderia responder? A verdadeira resposta, letra D. Facilita a interação entre pessoas em virtude de interesses comuns. Vamos saber o motivo? A partir da leitura do infográfico, é possível perceber que a amizade assimétrica, por não ser regulada pelo filtro do mútuo conhecimento, ela facilita a interação, o diálogo, o contato entre pessoas e a criação de novos amigos. Assim, fica caracterizada a oposição à amizade simétrica, em que a reciprocidade reduz chances de conhecer novas pessoas, e a amizade assimétrica, em que a ausência de reciprocidade possibilita ampliar o rol de amigos. Tá claro, pessoal? A gente fica por hoje nesta aula. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 24. Bom estudo e até a próxima aula!